Petit Jornal. Inteligência e irreverência em doses diárias. Olá, gente. Bem-vindos, bem-vindas ao Petit Jornal. Sim, esse é um bate-papo extra. Nós havíamos previsto suspender as atividades do Petit Jornal até a quarta-feira de cinzas, mas os acontecimentos não permitiram tamanho break, tamanha folga aqui no nosso podcast, e por isso temos hoje um episódio para tratar dos acontecimentos dessa última sexta-feira, o bate-boca entre Donald Trump e Zelensky no Salão Oval da Casa Branca, que aliás bate-boca que inclui também o J.D. Vance, o vice-presidente dos Estados Unidos. É um acontecimento que merece realmente uma análise em separado. Esse bate-papo extra, como aliás acontece quando nós lançamos esse tipo de episódio, tem uma temática única. Estamos gravando no sábado de carnaval, 1º de março, são exatamente 10 horas e 11 minutos da manhã. Então, isso também marca as informações que estão disponíveis nesse momento, informações essas que serão esmiuçadas e também serão analisadas ao longo dos próximos minutos. Tudo bem, Tanguy? Vamos nessa? Tudo bem, Daniel Souza, vamos lá para esse bate-papo. Pô, fazia tempo que a gente não fazia bate-papo extra, né, cara? A gente se dispõe a gravar todos os dias e quando a gente não grava, acontece alguma coisa que faz a gente gravar. Então estamos aqui, né, para falar sobre o bate-boca, né, de ontem entre Donald Trump e Volodymyr Zelensky na Casa Branca, né, em Washington. Negócio que pegou todo mundo de surpresa, Daniel. Confesso a você que não lembro de ter visto uma cena parecida com aquela. O nível de animosidade que a gente teve na frente da imprensa, né, com tudo sendo filmado e tal, é algo que pegou a gente um pouco de surpresa. Daniel, antes da gente começar a falar sobre as análises, né, antes da gente começar a analisar a coisa, eu acho importante primeiro a gente trazer os fatos, ainda que de forma rápida, né, todo mundo vai ter acesso a essas imagens e tudo, mas se alguém, por exemplo, estiver ouvindo a gente e não souber ainda o que aconteceu, só para trazer aqui um breve resumo. A ideia da visita de Zelensky aos Estados Unidos era assinar aquele acordo sobre os minerais. Esse acordo sobre os minerais, ele vinha sendo negociado ao longo de semanas, né, enfim, com Donald Trump estabelecendo que queria receber, para continuar financiando a Ucrânia, 500 bilhões de dólares em minerais ucranianos. Isso foi negociado para cá, negociado para lá, e aparentemente, a gente não tem a confirmação, mas aparentemente a última versão que foi fechada era os Estados Unidos ficariam com 50% da receita ucraniana proveniente de gás, petróleo e terras raras. Ô Daniel, a gente pode chamar isso de negociação? Pode, mas a gente também pode chamar isso de extorsão, né? Você está pegando o país mais rico do planeta Terra, exigindo que um país que está em guerra há 3 anos pague um butim de guerra para um país que é seu aliado. Então, naturalmente, isso já gera uma situação de animosidades, já tem uma situação complicada nessa relação entre Estados Unidos e Ucrânia. Então, essa visita do Zelensky, ela já tem esse subtexto. A conversa, no entanto, Daniel, assim que o Zelensky começou a falar com o Donald Trump, era uma conversa amistosa até aquele momento. A gente teve uma parte que não foi filmada, né, uma parte a portas fechadas, depois a imprensa chegou e houve, de fato, uma conversa aparentemente amistosa. O problema, Daniel, foi que num determinado momento, J.D. Vance, o vice-presidente dos Estados Unidos, entrou em cena. Ele estava na conversa, né? Em muitos momentos a conversa ela pega somente os dois presidentes, o Zelensky e o Trump, mas o J.D. Vance ele estava ali sentado no sofazinho ali também. E ele começa a adotar uma postura muito crítica ao Zelensky. O que ele diz é que, olha, você tem que aceitar também os acordos, né? A gente está negociando os acordos e você tem que aceitar a diplomacia. E, naturalmente, como era de se esperar também, o Zelensky respondeu de forma muito inflamada. E a resposta do Zelensky ela foi exatamente aquilo que se esperava dele, né? Olha, esse negócio de diplomacia com Putin falhou inúmeras vezes. Ele começou a citar todas as vezes que falhou. Ele disse, eu assinei um acordo junto com Macron e a Merkel e o Putin, em que Putin disse que não invadiria a Ucrânia. Ele foi lá e invadiu. O Putin mentiu para todos os presidentes americanos. E aí foi nesse momento que deu-se a quizumba. Trump e J.D. Vance começaram a chamá-lo de ingrato. Você não agradeceu. E eu falo do J.D. Vance, né, que claramente deixou o Zelensky transtornado. Quantas vezes você disse obrigado? Você já agradeceu uma única vez?
e o Zelensky se colocando ali numa posição de, olha, eu tô contendo a Rússia, né? A lógica dele era meio que essa, eu tô contendo a Rússia. E nesse momento, Daniel, a vaca foi pro brejo, e o que mais me surpreendeu foi que essa conversa durou muito tempo. Ela foi uma conversa que se estendeu. Me pareceu, eu quero falar sobre isso daqui a pouquinho, me pareceu que Trump e J.D. Vance queriam aquela exposição, queriam que aquilo fosse falado em público para algum objetivo público no futuro, mas eu queria te ouvir sobre isso também. Pois é, Tanguy, e a coisa ficou tão confusa porque eles começaram a misturar uma série de temáticas, né? O Zelensky fez referência a acontecimentos anteriores, aí o Trump disse, mas eu não estava aqui, justamente a anexação da Península da Crimeia. Depois ele, Trump, se coloca como um defensor da paz. Zelensky, você precisa querer a paz. Então fica muito claro isso que você está mencionando, onde o Trump estava discursando não para o Zelensky, mas para a televisão, né? Ele estava querendo justamente projetar uma imagem para o público americano de que ele, Trump, era um pacificador e o Zelensky não. O Zelensky era um senhor da guerra, alguém que estava efetivamente imbuído em manter pessoas morrendo, balas voando por cima do seu território. Aliás, essa é uma referência que o Trump faz num determinado momento. Quer dizer, o Trump buscava ali um contraste entre ele e Zelensky. E me parece que o Zelensky, num certo sentido, também olha para aquela situação e diz, olha, tudo bem, prende, mas não esculacha, né? Você está querendo me esculachar em público, aí também eu acho que tem um determinado limite. Esse acordo draconiano, essa extorsão, que aliás foi o termo que você utilizou e me parece muito adequado para o que nós vimos nas últimas semanas, é algo que o Zelensky achou ali num determinado momento que um limite tinha sido alcançado, que ele não tinha mais interesse em seguir naquelas condições. Aliás, o Zelensky sai sozinho da Casa Branca, tem as filmagens, o que não é o protocolo, o que não é comum. Depois ele chega a dar uma entrevista na Fox News, o âncora da Fox News pergunta se ele não vai pedir desculpas ao presidente Trump, e ele responde, olha, eu respeito o presidente, etc., mas não vou pedir desculpa. Em linhas gerais, essa acaba sendo a resposta dele. E um ponto que também me parece interessante, Tanguy, o Trump rasgou qualquer fantasia, né? Quer dizer, o Trump colocou-se ali num determinado momento como aliado do Putin. Eu sou aliado do Putin. Isso ficou muito claro e também me chamou a atenção a repercussão dos líderes europeus. Líderes europeus mais Trudeau, né? Todos foram para o Twitter, ali dando ali um apoio, pelo menos os principais, foram ali dando um apoio para o Zelensky na sequência dos acontecimentos, a ver se o apoio vai ser só um tweet ou vai ser algo um pouco mais concreto, né? Pois é, e na verdade, Daniel, olhando para esse cenário, a gente vê como é que a situação da guerra ela mudou muito rapidamente. Qual é a maneira que a gente tem que entender também esse bate-boca? O Zelensky já sabia que estava completamente vendido. Ele vai para os Estados Unidos meio que para ver se tem alguma novidade, mas está muito nítido para todo mundo, inclusive para a gente aqui no Petit Jornal, inclusive para todo mundo que acompanha o Petit Jornal, para todo mundo que está lendo as notícias, que está vendo, que o Trump quer se aproximar do Putin. O Trump ele tem a expectativa de que se aproximando do Putin, você resolve a guerra na Ucrânia, mesmo que seja cedendo 20% da Ucrânia para a Rússia, que isso vai gerar paz. Ah, mas a Ucrânia vai perder território. Cara, eu não sei nem onde é que fica a Ucrânia. Cara, a Ucrânia é longe, é distante, não é problema meu. Ele já falou várias vezes que a Ucrânia é problema da Europa. Isso foi dito, inclusive o próprio J.D. Vance falou isso com todas as letras. É a Europa que tem que se preocupar com a Ucrânia. O Zelensky, me parece que ele desembarca em Washington já sabendo disso, já sabendo que ele está vendido. Então, olha só, eu aceito esse acordo, como você disse, draconiano, desde que eu tenha também garantia de segurança, desde que eu tenha de fato um aliado. É como se a Ucrânia ela tivesse com a sensação de que ela está comprando um aliado. Eu vou ter que pagar aqui para os Estados Unidos continuarem me apoiando. Então, como você disse, Daniel, acabou qualquer fantasia. Nesse bate-boca, o Trump e o J.D. Vance, que foi um ator muito importante nesse episódio que a gente viu ontem, eles têm a desculpa perfeita, que é: nós tentamos fazer a paz. Aliás, é sintomático que o Trump ele foi para as redes sociais, né, lá para Truth Social, né, que é a rede social dele, e disse que o presidente Zelensky não está pronto para a paz. Então ele sai como aquele que busca a paz e o Zelensky sai como aquele que não quer a paz. Claro que a coisa é muito mais complexa que isso, porque a Rússia tomou 20% do território ucraniano.
E aqui você pode gostar ou não gostar do Zelensky, você pode gostar ou não gostar do Putin, você pode gostar ou não gostar do Trump. Você tem um jogo político ali em que Donald Trump está favorecendo uma proposta de paz, quer dizer, a proposta de paz não existe ainda, mas um arranjo de paz que é pró-Putin, que foi exatamente quem tomou 20% do território ucraniano. Eu queria só registrar um detalhe, Tanguy, em relação a esse ponto que você trouxe da publicação do Trump na Truth, porque, pegando aqui as palavras que ele utilizou, eu determinei, esse é o termo que ele utiliza, que o presidente Zelensky não está pronto para a paz. Quer dizer, quem determina se o Zelensky está pronto ou não para a paz é ele, Trump. E num outro momento, ele disse que quando o Zelensky estiver pronto para a paz, que ele diz que ele quer a paz, etc., e quando o Zelensky estiver pronto para a paz, ele pode voltar aos Estados Unidos. Eu não sei qual é a tua leitura dessa mensagem, mas a minha é a seguinte: Zelensky, quando você estiver pronto para voltar de joelhos, beijando a minha mão, você pode voltar a qualquer momento. Até lá, você está à tua própria sorte. E o outro ponto importante foi aquele que você já mencionou, né, Daniel? Pegando esse cenário todo, que são os europeus. Os europeus, né, como você falou, os europeus mais o Canadá, foram para as redes sociais e todos eles, pelo menos que se manifestaram, manifestaram apoio à Ucrânia. Então, líderes de França, Alemanha, Espanha, Portugal, Polônia, Áustria, Romênia, Croácia, Finlândia, Países Baixos, Noruega, República Tcheca, Lituânia, Eslovênia, Moldávia e Canadá, que não é europeu, mas está nesse bolo aí, todos eles apoiaram o Zelensky. Então, a gente tem uma mudança, né? Foi assim que a gente começou a nossa fala aqui. A gente tem uma mudança estrutural da guerra, né? Até agora, desde que a guerra começou, era a Ucrânia, apoiada pela Europa Ocidental, né, pela União Europeia, ali com uma ou outra exceção, como a Hungria e tal, mais Estados Unidos e Canadá. E essa galera apoia o Zelensky, essa galera apoia a Ucrânia. Claro que tem outros países ao redor do mundo, mas olhando para esse cenário, essa é a base de apoio. E a Rússia, ela está sendo isolada por essa galera toda. A mudança que a gente tem agora é a Ucrânia continua tendo apoio maciço da Europa, não é da Europa inteira, mas praticamente a Europa inteira apoia a Ucrânia, apoia o Zelensky, mas os Estados Unidos não. Os Estados Unidos, nesse momento, né, a gente pode colocar isso como uma ruptura com a Ucrânia. Estados Unidos e Ucrânia não têm mais diálogo. E, mais uma vez, o que eu quero constatar aqui, na verdade, essa é a maneira que eu vejo, a gente não pode considerar que foi o que aconteceu ontem que levou a essa ruptura. Ontem nós tivemos a exposição de posições completamente diferentes, de posições completamente antagônicas, mas ontem foi apenas a concretização de algo que a gente já vinha vendo sendo construído com o passar do tempo. Ontem nós tivemos a demonstração pública e televisionada dessa separação, dessa ruptura. Eu queria apenas registrar, Tanguy, que eu estava olhando aqui, e nós tivemos também uma declaração, além do primeiro-ministro do Canadá, do primeiro-ministro da Austrália, do Albanese. A única declaração que eu não vi, não encontrei, e isso muitas vezes quer dizer alguma coisa, foi a do primeiro-ministro do Reino Unido. O primeiro-ministro do Reino Unido, Tanguy, fez uma postagem ontem sobre Dia da Cultura Britânica, sei lá, uma coisa assim, absolutamente fora do esquadro da política, e ele não se posicionou diante desse bate-boca, mas as lideranças do Canadá e da Austrália, que estão numa prateleirazinha abaixo do Reino Unido, mas são ali duas das nações mais aliadas dos Estados Unidos no mundo, esses líderes se colocaram a favor da Ucrânia. Então, Daniel, com relação aos britânicos, a gente vai ter que ver, né? Como você disse, ele acabou de chegar, né? Ele acabou de ir para os Estados Unidos, vamos ver como é que ele vai se posicionar. Os britânicos estão numa posição complicada nisso, né, Daniel? Você faz o quê? Assim, o Keir Starmer estava dizendo outro dia de mandar tropas para a Ucrânia, e depois se encontra com o Trump e de repente os dois estão rompidos. Você faz o quê? Você muda, você dá um cavalo de pau e muda completamente sua postura, você mantém e se indispõe com os Estados Unidos. Vamos ver como é que os britânicos vão se posicionar. Uma outra coisa que foi colocada, Tanguy, é a questão do sinal da Starlink. O que o Elon Musk vai fazer com o sinal da Starlink que continua sobre a Ucrânia e que é absolutamente fundamental para até as movimentações bélicas do exército ucraniano e as movimentações das mais diferentes naturezas. E claro, fica aqui também a pergunta, o que fará a Europa? Porque vir por Twitter e fazer ali um tweet bonitinho dizendo que você está ao lado da Ucrânia é uma coisa. Quero ver mandar recursos, mandar armas
eventualmente mandar tropas, como o primeiro-ministro britânico num determinado momento sugeriu, a ver se a Ucrânia receberá esse apoio todo da Europa, se a Ucrânia terá, de repente, o condão, depois desse bate-boca, de unir os europeus em torno de si, ou se não, né, se a Ucrânia vai se tornar realmente uma nação bastante isolada dentro desse contexto e não vai ter ali a ajuda que os europeus tanto sinalizam em diferentes momentos. E quem tá feliz da vida com isso, naturalmente, é Vladimir Putin, né, Daniel? Putin tá assistindo isso tudo de camarote, né? Feliz da vida, a coisa realmente girou da maneira exatamente que ele precisava, exatamente que ele queria. Daniel, naturalmente a gente vai continuar acompanhando, né, os desdobramentos, né? Como é que vai ficar a Ucrânia vai ficar isolada, não vai? Como é que Trump vai lidar com isso? Se Putin vai falar alguma coisa, né? Putin tá em silêncio absoluto, feliz da vida, só esperando a coisa acontecer. A gente volta a falar. Esperamos, né, Daniel, só depois do carnaval, né? Nossa expectativa era gravar só na quarta-feira de cinzas. Os fatos nos trouxeram aqui para a gravação mais uma vez, mas deixar aqui, Daniel, o agradecimento a todo mundo que nos acompanha, o pessoal que está junto com a gente, e principalmente agradecer aos nossos apoiadores. A gente está gravando uma quantidade muito grande de episódios, né? O normal tem sido a gente gravar 6 episódios por semana, então a gente só consegue fazer isso por causa dos nossos apoiadores. Se você curte o Petit Jornal, torne-se apoiador, tem várias maneiras de apoiar o Petit Jornal, todas na descrição deste episódio. E fica também a recomendação dos cursos do Petit Jornal, petcursos.com.br, o streaming de atualidades do Petit, a plataforma que tem cursos sendo produzidos por nós desde o ano de 2020. Você vai ver, inclusive, uma série de aulas lá disponíveis sobre a temática que foi abordada no encontro de hoje, petcursos.com.br. Quarta-feira de cinza, estamos de volta. Um abraço e até a próxima, gente. Valeu. Tchau, tchau. Petit Jornal. Inteligência e irreverência em doses diárias. Acesse www.petitjornal.com.br.